Tem uma frase de São Tomás de Aquino, que acho muito importante para nós hoje, que diz assim: uma missão divina excepcional requer uma santidade proporcionada. Toda vez que Deus dá uma missão muito grande a alguém, Ele dá também a graça para que a pessoa possa realizá-la. E foi assim com José de Nazaré. Eu vou pegar aqui alguns trechos da ladainha de São José, para a gente ver um pouquinho os títulos que a igreja dá a esse homem. São José, rogai por nós, ilustre filho de Davi, luz dos patriarcas, esposo da mãe de Deus, casto guarda da Virgem, sustentador do Filho de Deus, zeloso defensor de Jesus Cristo, chefe da Sagrada Família, José justíssimo, José castíssimo, José prudentíssimo, José fortíssimo, José obedientíssimo, José fidelíssimo, espelho de paciência, amante da pobreza, modelo dos trabalhadores, honra da vida de família, guarda das virgens, sustentáculo das famílias, alívio dos miseráveis, esperança dos doentes, patrono dos moribundos, terror dos demônios, protetor da Santa Igreja. Olha quanta coisa a igreja nos coloca na ladainha de São José sobre esse homem. Olha quanta coisa. Tem um padre chamado Reginald Garrigou-Lagrange, que é um dos mais eminentes teólogos aí do catolicismo do século XX. Ele diz que a doutrina segundo a qual São José foi o maior dos santos, depois de Maria, tem sido cada vez mais aceita na igreja. A igreja não teme declarar esse humilde filho de carpinteiro superior em graça e beatitude aos patriarcas, aos profetas, a São João Batista, aos apóstolos, a Pedro, Paulo e com mais forte razão superior em santidade aos maiores mártires e doutores da igreja. No entanto, meus irmãos, olha a grandeza desse homem. Ele foi citado, ele é mencionado apenas 14 vezes em todos os evangelhos, em apenas 26 versículos. E não há uma única palavra sua registrada na Bíblia. Não há uma única palavra sua registrada na Bíblia. De onde vem então a grandeza de José? Sim, porque se José não disse nada na Bíblia, ele foi palavra. Ou melhor, ele é palavra para nós. Os santos, eles não são para si, eles são para o outro. A vida então desse maior dos santos, depois de Maria, é para nós palavra viva de Deus, hoje. Então, nós deveríamos nos perguntar, o que fez então ele de tão especial para ele ser o maior dos santos, depois de Maria? Por que ele é tão grande? E é engraçado porque no mundo de hoje, o nosso mundo, as pessoas, elas gostam de... é um mundo de aparência. A gente gosta de likes, seguidores. Quantos seguidores você tem? Quantos likes você tem? A gente gosta de visibilidade. As virtudes hoje mais valorizadas entre nós são aquelas que levam ao sucesso profissional. É ou não é? Não, essa pessoa, ele tem um tino para os negócios, ele é muito inteligente, ele ficou rico. O mundo admira muito isso, ele ficou rico, ele se deu bem na vida. Se dar bem na vida hoje é um sinônimo de ter status, dinheiro, poder, fama. Esse tem qualidade de vida. E São José é um contraste de tudo isso. É um contraste absoluto de tudo isso. É um contraste com o mundo de hoje. O que São José, ele tem em sua casa, os motivos para atrair os olhos de toda a terra, que é o próprio Jesus, o próprio Verbo que se fez carne. E, no entanto, o mundo não o conhece. Ele possuiu o Deus homem junto de si e não disse uma palavra. Se fosse hoje, talvez a primeira coisa que nós faríamos deixa eu tirar uma foto aqui com o nenenzinho. Ele não disse uma palavra. Ele é testemunha de um mistério gigantesco, grandioso, e ele o saboreou em segredo, sem o divulgar.
Quanta virtude nessa vida oculta de José. Só que virtudes também ocultas. Virtudes que muitas vezes não aparecem para nós porque são virtudes interiores. E eu peguei aqui eu achei uma passagem muito bacana de Bossuet que ele diz isso. Que hoje é um vício muito ordinário a gente dar-se inteiramente ao exterior e negligenciar o interior. A gente pensa no que a gente parece ser e não no que a gente deve ser. Por isso que essas virtudes mais estimadas são aquelas, como eu disse, que se mesclam com os negócios, que entram nos comércios. Ao contrário, as virtudes ocultas e interiores, onde o público não entra, onde tudo se passa entre você e Deus, elas não são praticadas. Porque para que praticar? Ninguém está vendo. Elas não são nem compreendidas. Entretanto, é no segredo que consiste todo o mistério da verdadeira virtude. Deve-se formar um homem propriamente dito, antes de ponderar qual posto lhe será dado entre os outros. Se não se trabalha sobre esse fundo, diz Bossuet, todas as outras virtudes, por brilhantes que possam ser, não serão senão virtudes de desfile. Não formam o homem segundo o coração de Deus. Ao contrário, José, homem simples, buscou a Deus. José, homem desapegado, encontrou a Deus. José, homem retirado, gozou de Deus. São José, meus irmãos, ele nos revela um caminho, um pequeno caminho. Santa Teresinha nos diria que é uma pequena via. Ele que teve Jesus no colo, nos revela um caminho para estarmos no colo de Deus. Um caminho direto, infalível. Infalível o caminho que nos revela José, para chegar a Deus. Vamos perscrutar então um pouquinho qual é esse caminho, para que a gente possa entender melhor. O que isso nos descortina, José? Que palavra ele nos é hoje? Eu não sei se está tendo algum problema aí com meus slides, se tiver não tem problema não, mas se der, Pedro, para colocar o primeiro slide aí, sem ser o da capa, a mensagem do anjo a José, está lá como mensagem 1. Senão a gente acompanha, todo mundo hoje tem celular, a gente pode acompanhar cada um no seu celular. Quem vai ficar bravo comigo é só a minha mulher, que fez esses slides todos, se eles não aparecerem aqui. Ela vai ficar brava quando eu contar para ela, mas é bom que aqui só tem homem não conta essas coisas não, né, gente? A gente então vai falar um pouquinho sobre o segredo de José, sobre o caminho de José, sobre a via que José percorreu e que nos convida, todos nós somos convidados a percorrer. A primeira coisa que a gente apreende, que a gente pode aprender, é claro que eu não vou aqui esgotar o assunto, vão vir muitas pessoas falar de José e o assunto é quase que inesgotável, porque José foi algo que assim, é como aquele pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. E com São José é assim, a gente não cessa de ver ali beleza e graça de Deus. Mas a primeira coisa que eu queria dividir com vocês é a entrega de José. Eu ia expor ali a passagem em que o anjo aparece a José e diz para José: não temas, José, receber Maria como tua esposa, porque o que há nela foi gerado pelo Espírito Santo. José obedece. Ele aceita Maria como sua esposa, mesmo sem compreender. Nos chama a atenção já de cara a entrega desse homem. Nós temos sempre, e era assim também com José, nós temos nossos planos, meus irmãos. Todos nós aqui, a gente faz planos. A gente tem nossos projetos. E o mundo, o problema é que hoje nossos planos, nossos projetos são montados em cima de uma proposta, ou em cima de um objetivo, em cima de uma meta, que é uma meta que o mundo nos coloca, que é a meta da felicidade. Você vai ser feliz quando você minimizar as situações de sofrimento da sua vida e maximizar os seus prazeres. Aí você vai ser feliz. Você tem que evitar a dor a todo custo e aumentar os seus momentos de prazer. O mundo nos trata como animais, porque o animal é assim, o animal evita a dor e busca o prazer, evita a dor e busca o prazer. Você bate um pé no seu o cachorro está aqui, você bate o pé, ele sai correndo, porque ele não quer que você brigue com ele. Se você dá o biscoitinho, ele vem correndo.
Ele evita a dor, ele busca o prazer. E o mundo quer que nós sejamos assim. Essa é a nossa proposta. Então, essa é a proposta que nos é feita. E muitas vezes a gente faz todos os nossos planos para alcançar esse objetivo. A gente faz esse plano dia a dia, a gente faz esse plano semana a semana, mês a mês, é o seguinte: eu vou minimizar o máximo que eu tiver que sofrer e vou maximizar o máximo que eu tiver que gozar, aproveitar. Pois bem, José tinha seus planos. Provavelmente José planejava um casamento feliz com Maria. Provavelmente ele tinha também as suas metas, a sua vontade, as suas vontades. E de repente, lhe vem um fato novo, inusitado. Maria aparece grávida. E vem o anjo, apareceu ali. José, filho de Davi, não temas, é o que a gente está falando. Está a passagem aí. Ficou um pouco pequena, mas aí eu tenho que xingar minha mulher mesmo, não é o Pedro ali não. Dá para ver. Mas então José abre mão de tudo. Esse é o primeiro passo, ele abre mão de tudo. É claro que ele abriu mão até por algo que parecia anticientífico. Algo que parecia impossível. E ele crê e se entrega àquela realidade. Ele se entrega completamente. Eu, na minha vida, assim, é engraçado porque eu sempre tive muita admiração, desde novo, pelos bons professores que eu tive. E não só pelos bons professores, eu sempre fui muito atraído por aquelas pessoas, acho que todos nós conhecemos essas pessoas, aquelas pessoas extremamente pragmáticas e com um raciocínio muito rápido e de muito bom senso, que parece que tem resposta para tudo, sabe? Aquelas pessoas que sabem opinar desde sobre um assunto que envolve a biologia, sabe opinar sobre a economia, sabe opinar sobre os governos, sabe opinar sobre... E eu vi as pessoas que tinham essas boas opiniões e falava, cara, esse cara, se fosse presidente, a gente resolvia o problema do país. Se colocasse esse camarada num posto de liderança, estava resolvido, ele tem as respostas. Sempre me fascinou muito essa questão das pessoas que tinham respostas. O conhecimento. Só que hoje eu vejo que não é o conhecimento que vai salvar o mundo, meus irmãos. O mundo não está precisando de mais conhecimento, o mundo precisa de obediência. O mundo precisa da obediência que vem da fé. José obedeceu plenamente, mesmo sem conhecer plenamente. Muitas vezes o conhecimento, a gente tenta conhecer ao invés de amar. Conhecer ao invés de amar. Deus nos chama para amar, e amando, conhecer melhor. José amou, se entregou completamente. Ao receber Maria como esposa, ele deixa de lado os seus planos, ele deixa de lado o seu egoísmo, ele deixa de lado tudo aquilo que ele trazia para si, tudo que era dele, e fala, Senhor, eu entrego. Se é o que está me pedindo, ainda que eu não compreenda, eu entrego. Ainda que eu não compreenda, eu entrego. Na nossa vida, muitas vezes, a coisa não acontece de forma tão imediata assim. Muitas vezes o chamado de Deus, a gente vai ouvindo aos poucos, a gente vai se abrindo aos poucos. Mas como fazer essa entrega que Jesus fez? No nosso dia a dia, na nossa vida prática, na minha vida de pai, de família, de marido, como fazer essa entrega? Como deixar de lado os meus planos, o meu egoísmo, as minhas vontades e me colocar isso tudo para Deus? Há um primeiro passo que é fundamental, e esse primeiro passo é nós deixarmos de lado os nossos vícios mais graves. Nós nos livrarmos do pecado mortal. Esse é o primeiro passo. Nos livrarmos do pecado mortal. Porque o pecado mortal, aquele pecado consciente em matéria grave, ele nos afasta de Deus de tal forma, porque ele rompe o nosso relacionamento com Ele, que nós não conseguimos nem mais ver a vontade de Deus na nossa vida, nem mais saber o que Deus quer para nós. O pecado mortal é como se fosse um guarda-chuva.
Aquelas pessoas que saem de guarda-chuva no sol. Eu morei em Januário e isso era muito comum, que lá é quente pra caramba. As pessoas saíam de guarda-chuva no sol. O guarda-chuva tampa a luz do sol. O pecado mortal é como se ele tampasse a luz de Deus e a gente já não enxerga mais a luz. A gente está ali debaixo daquele guarda-chuva. E a gente começa a tomar decisões na nossa vida, a gente até reza. Mas a gente não percebe que nós estamos rezando às vezes para nós mesmos. Nós não estamos nos entregando. É uma falsa entrega. A gente vai vivendo de acordo com unicamente com a nossa sabedoria, o nosso conhecimento, os nossos talentos humanos. E vai tomando decisões baseadas única e exclusivamente nisso. A primeira coisa é fechar esse guarda-chuva. A primeira coisa é ver o sol, é se abrir para a luz. E isso você faz se livrando dos pecados mortais. Uma boa confissão faz isso por nós, graças a Deus. Os nossos vícios mais graves, eu costumo de falar minhas irmãs, aqui é só meus irmãos. E por isso eu posso falar aqui, até porque estão só os meus irmãos. Porque eu sou homem como vocês e eu estou no mundo como vocês. Não, vou dizer o contrário, vou dizer, vale a pena combater o pecado. Vale a pena combater o olhar. Vale a pena. Nós temos muito as tentações, o homem tem muito a tentação do olhar. Eu acho que vocês concordam comigo. O olhar. E o mundo de hoje é muito convidativo ao olhar. As mulheres, aqui não vai nenhuma, sim, mas é a realidade hoje. Muitas mulheres querem o olhar masculino. Elas pedem o olhar. Combata o olhar. Parece, eu sei que para muitos aqui você vai falar, o que esse cara está falando? É louco. Cara, vale a pena demais. Aquelas mensagens que você recebe de mulher pelada, de esse trem erótico e tal, combata. Não abra, apague. Tira isso da sua vida. Faz isso e depois me fala. Como o seu amor vai aumentar pela sua esposa quando você combater o seu olhar? É impressionante, porque a palavra de Deus é fiel. Chega até um ponto que você começa a amá-la tanto, e você percebe que o combate está valendo tanto a pena, que você fala assim, meu Deus do céu, como Deus é bom. E você começa a querer até evitar as ocasiões de pecado. E não é você não tem que fazer um esforço para isso não. Você começa a querer. Você fala, meu Deus, você está me mostrando algo tão precioso que eu não quero nem ter ocasião mais de pecar. Ser fiel à esposa vale a pena. Vale a pena. José foi fiel primeiro a Deus. E pela sua fidelidade a Deus, ele foi fiel a tudo o resto. Quando a gente coloca Deus no seu lugar, meus irmãos, o padre Paulo Ricardo fala uma coisa interessante, tudo o resto vai se encaixando. Quando Deus está fora do lugar, as coisas bagunçam. Então o primeiro passo para seguir essa pequena via de José, esse caminho direto, curto e infalível para Deus, é combater os pecados mortais. O pecado do olhar, o pecado do ter, o pecado do ser. Como a gente está falando aqui, José, ele não se promoveu com aquela graça recebida. Pelo contrário, ele foi humilde. Mas há um segundo passo, porque esse primeiro passo, eu gosto de ler até Santo Agostinho. Santo Agostinho diz assim sobre esse primeiro passo, de vencer os pecados graves. A primeira liberdade consiste em estar isento de crimes, como são o homicídio, o adultério, a fornicação, o furto, a fraude, o sacrilégio e assim por diante. Quando alguém começa a não ter esses crimes, e nenhum cristão os deve ter, começa a levantar a cabeça para a liberdade. Mas isso é apenas o início da liberdade, não a liberdade perfeita. O primeiro passo é esse, deixar os pecados mortais. Nós não podemos nos iludir com um cristianismo que prescinda da conversão, de uma vida interior, de uma mudança de mentalidade, de uma fé seriamente vivida. A gente não vence essa natureza nossa decaída, nossa natureza da carne, que é forte, a tentação é forte, sozinho.
A gente precisa dos sacramentos, a gente precisa da confissão, a gente precisa da Eucaristia, a gente precisa viver os sacramentos para ter essa primeira liberdade. Mas a gente não pode parar por aí. Há um segundo passo, e foi providencial até me chamarem para falar de São José aqui, porque é algo que aconteceu recentemente na minha vida e que eu senti que Deus queria que eu partilhasse. E é engraçado que tem uma pessoa aqui hoje que até participou de algo que gerou isso para mim, que é o Manuel, que até me deu carona aqui hoje, que está aqui. Ele nem sabe porquê, mas ele vai entender. Durante muito tempo eu tive uma vida, eu sempre assim, desde a minha conversão, meus 20 anos de idade, eu tentei levar uma vida cristã. Eu vivia os sacramentos, eu combatia os pecados mortais, eu me confessava regularmente. E eu até conseguia, eu combatia o olhar e eu conseguia viver uma vida com poucos pecados mortais e sempre me confessando. Só que tinha algo que talvez eu nem percebesse muito bem, e hoje eu percebo com clareza, tinha algo que me empacava. Eu estava nessa primeira liberdade de Santo Agostinho, mas eu não conseguia dar um segundo passo. A minha liberdade parava ali, cumprir os mandamentos. Mas eu não conseguia fazer a entrega. Eu não conseguia me entregar como São José. Eu não conseguia, algumas coisas eu retia para mim. Eu acho que vocês entendem isso. Por exemplo, nisso aqui Deus não pode mexer, nisso aqui Deus não pode mexer, nisso aqui Deus não pode mexer. Porque se eu perder isso aqui, aí é quase morrer. Aí não tem mais nada. Deus não pode pedir isso também. Deus pede que eu cumpra os mandamentos, que eu seja bom com o outro, que eu vá na missa, isso eu faço. Agora, tem umas coisinhas aqui que são minhas, que é o meu prazer. Minimizar o sofrimento e ter o prazer. É o meu futebol, é isso aqui, aquilo ali, que são coisas que isso aqui eu não posso trocar. Isso aqui eu não posso abrir mão. Isso aqui eu não entrego para Deus. Porque isso é o que dá sabor à minha vida, entende? Isso é o que me dá sabor, e é daí que vem minha alegria. Então, essa parte da minha vida eu não me entrego. Egoísmo meu. O meu egoísmo eu não entregava. Eu queria continuar no controle. Eu queria continuar à frente. Eu controlando a minha vida. E aí aconteceu de uma forma mais comezinha. O que eu vou contar aqui foi banal. Vocês vão achar banal. Foi banal. Foi a coisa mais comezinha. Mas a mudança que me proporcionou foi algo que eu jamais seria capaz de supor. No meio do ano passado, nós fomos viajar, a minha família, eu e minha esposa, meus filhos, a gente sempre viaja para... Gente, questão de emocionar aqui, eu sou uma pessoa emotiva por natureza. Emoção é de cada um, tá? Tem pessoas que não derramam uma lágrima e que vivem uma conversão muito maior que a minha. Não é porque eu me emociono que... Não é, essa é só característica minha, então às vezes eu vou parar aqui e me emocionar porque Deus é muito bom e isso me... Assim, eu sempre tenho essa... Até está virando até uma dificuldade para mim. Eu tenho pedido a Ele até me ajudar a me segurar um pouco mais. Mas, em suma, no meio do ano, a gente sempre vai para Minasul, Goiás. É uma cidade distante. Os pais da minha esposa moram lá. A gente pega 1.200 quilômetros para ir até lá. Só que é um momento, eu fico 15 dias lá no meio do ano e 15 dias lá no começo do ano. 2 vezes por ano eu vou para lá. Minhas férias são sempre lá. E é um momento que eu tenho de descansar, de estar ali com a minha esposa, com os pais dela, com meus filhos. Descansar do trabalho, esquecer a vida um pouco e ficar ali à vontade. Beleza. Nesse meio do ano agora, a minha esposa convidou vários amigos nossos para irem conosco. Porque ela queria muito mostrar a cidade dela para os amigos. Então chamou o Manel, chamou o Claudinho, que é amigo nosso, chamou o meu irmão, foi com as esposas. E foi maravilhoso, porque são grandes amigos nossos. Foi uma viagem maravilhosa, não me entendam mal. Só que lá pelas tantas, a gente já estava lá em Minasul, e ela com as amigas dela, e ela com razão, assim, entusiasmada com aquilo tudo, está com as amigas dela, na terra dela, ela me deixou um pouquinho de lado, compreensível. Ela ficou lá por conta, porque a minha esposa, assim, ela organiza alguma coisa, ela veste aquilo ali 100%. Ela quer que tudo esteja perfeito, né? Ela é até exagerada. Então, ela ficava até exagerando na atenção com os convidados, que tudo tivesse perfeito, tudo... E a gente tinha que providenciar tudo, e tinha que estar tudo pronto, e tinha que estar não sei... Bom, aquilo ali começou a me incomodar, porque sempre que eu viajava para lá, eu era o centro das atenções. E agora não estava sendo mais eu o centro das atenções, mas as visitas, com razão. E eu falei para Deus assim, não, tá bom, eu vou fazer. Mas deixa, na hora que a gente estiver voltando, eu vou cobrar a fatura. Acho que muitos de nós fazem isso. A gente suporta algumas coisas das esposas para depois fazer uma cobrança e elas suportarem nós. Eu falo, ó, quantos futebol eu vou ganhar com isso? Mais ou menos isso. Quantos dias eu vou poder sair com meus amigos por conta disso que aconteceu?
Era isso que eu estava fazendo meus cálculos. Na hora que a gente estiver voltando, eu vou falar com ela, olha, bacana, foi tudo maravilhoso, mas agora também, você viu lá, agora também, você vai também ter paciência quando eu tiver que fazer isso. Eu ia apresentar a conta. Pensando em fazer isso, já aquela chateação de ver ela assim, já ansioso por fazer isso, algo em mim começa a dizer entrega. Entrega para Deus. Você nunca entregou nada. Na verdade, você nunca entregou nada. Nada que fosse seu mesmo. Nada que fosse implicar numa morte sua mesmo. Você nunca morreu. E era verdade. Eu nunca tinha morrido. Eu aceitava viver o cristianismo, mas quando alguém falava comigo, renuncie a si mesmo. Isso não. Tinha uma música do Juliano Sonzer, que ele canta a música, no meio da música ele para e começa a fazer uma pregação, e ele fala assim, nós temos que morrer. Cara, eu passava essa parte rápido. Eu falava, cara, exagerado. Nós temos que morrer. E aí me vinha o Espírito Santo dizendo, morre. Mata isso em você. Morre nisso aqui. Eu fui numa confissão, lá em Minasul mesmo, antes de ir embora, fui lá no padre de Minasul. Eu só confessei uma coisa para o padre, eu falei, padre, eu sou intensa e imensamente egoísta. Eu sou o egoísmo em pessoa. O egoísmo é um pecado arraigado em mim que eu não consigo vencer. E eu falei isso para ele, o padre me disse uma coisa assim, filho, você fez uma excelente confissão. Você acaba de fazer uma excelente confissão. Eu saí dali, eu fui no Santíssimo. Que no interior tem isso, às vezes aqui tem tanta dificuldade de achar um Santíssimo. No interior estava o Santíssimo exposto. Você sai da confissão e vai para o Santíssimo. E ali eu consegui, meus irmãos, entregar. Senhor, eu não vou tocar no assunto com ela sobre isso. Eu vou voltar com ela da viagem, dando sorrisos e só falando maravilhas, as coisas boas que aconteceram na viagem. Eu nunca vou comentar com ela isso que passou no meu coração. Eu te entrego, eu aceito, matais em mim. É bobo, né? É banal, né? Foi assim que aconteceu. Eu lembro de Adélia Prado, o homem da mão seca. É como se eu fosse aquele homem que Jesus chama, aquele homem da mão seca que Jesus fala, coloque ele aqui no meio. E ele vai até o meio, estende a sua mão. Ele estende a mão e ele a recebe de volta curada. Meus irmãos, creiam quando eu digo, algo mudou em mim no mais profundo. E creiam também quando eu digo, não foi por mérito meu, zero de mérito meu. Eu disse o sim para morrer naquilo ali, Jesus me deu uma vida inacreditável em troca. O que minha vida mudou em 6 meses, ela não tinha mudado em 20 anos de caminhada. Em 20 anos de caminhada eu não caminhei o que eu consegui caminhar nesses últimos 6 meses. A minha esposa notou. Apego ao dinheiro. Cara, eu era apegado de meu filho vai pedir um hambúrguer X no McDonald's, eu falo, não, pede o Y que é mais barato. Lá em casa as coisas são contadas mesmo, eu tenho 3 filhos, não sobra muita coisa, mas eu era a ponto de controlar isso. Não pede essa promoção não, pede a outra, que é mais barata. Eu controlava, Deus me libertou. Mais uma vez, não foi mérito meu, livre. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais vos será acrescentado. Essa palavra que é tão bonita passou a fazer parte da minha vida. Eu no trabalho, tem aqui uma pessoa que trabalha comigo, que está ali no fundo. Eu no trabalho eu era preocupado com tudo que eu tinha que fazer. Tudo que eu tinha que fazer. Chegava lá, eu falava, eu tenho que responder isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo. Deus me libertou. Hoje eu me preocupo com quem eu vou ter que tratar. Quem é o ser humano que ele vai pôr no meu caminho naquele momento. A minha preocupação primeira é, parar tudo, se vier uma pessoa entrar na minha sala, parar tudo que eu tiver a fazer e ouvir essa pessoa com toda a atenção do mundo. Ela é mais importante que qualquer coisa que eu possa fazer. Eu nunca conseguiria fazer isso. Deus me libertou. Ele me possibilitou nessa pequena entrega, São José fez a entrega total, nessa pequena entrega, ele me deu muito em troca. Então eu queria dizer para vocês, nessa primeira palavra de São José de entrega, é que vale a pena. Sabe por quê? O meu grande medo de morrer para Ele, de realmente matar o meu eu, matar o meu egoísmo, de me entregar a Ele, meu grande medo é,
era: o que eu vou colocar no lugar? Como é que minha vida vai ficar? E de repente, eu vejo aquela palavra de Jesus: vinde a mim todos vós que estáis atribulados e cansados sobre o peso dos vossos fardos, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo suave e meu fardo é leve. Não tenha medo de se entregar. Não tenha medo de largar o que você tem de mais seu, colocar nas mãos dele. Você não perde nada. Pelo contrário, eu era ultra competitivo no futebol. Eu queria ganhar, eu queria não sei o que, Eu continuo jogando futebol do mesmo jeito. Ganhou um outro sabor. Hoje eu gosto de ver as pessoas, de estar ali com as pessoas. Tudo que você acha que você vai perder fazendo isso, ganha um novo sabor. A sua vida em família ganha um novo sabor. O seu trabalho ganha um novo sabor. O seu lazer ganha um novo sabor. Você não perde nada. Gente, quando você se entrega para Deus, você vai perder o quê? É Deus. São José não perdeu nada. São José ganhou infinitamente mais do que se ele tivesse seguido seus próprios planos ao aceitar Maria, mesmo sem entender completamente. Faltam 10 minutos, eu queria falar um pouquinho também sobre a humildade de São José. Porque nós, quando ganhamos um prêmio muito grande, ou um status muito grande, quando a gente sobe na carreira, a gente gosta da admiração dos outros. São José ganhou um prêmio maravilhoso: ser pai adotivo do Filho de Deus, do Verbo feito carne. É a maior honra que alguém pode ter, depois de Maria. Ele recebeu a maior honra que um ser humano já recebeu depois de Maria. O que era o natural para São José? Ela pensar o seguinte: agora eu sou pai do Filho de Deus, vai dar tudo certo, vai ter tudo maravilhoso na minha vida. Vão vir facilidades. Vão vir facilidades. É igual a gente ganhar na loteria. As pessoas ainda têm essa... O pessoal brinca comigo assim: cara, vem cá fazer um jogo na loteria. Eu falo: bicho, Deus me livre de ganhar um negócio desse. E eu falo sério. Deus me livre de ganhar na loteria, minha vida fica horrível. As pessoas às vezes têm essa idealização que o dia que tiverem, que tudo vai ser fácil, que tudo vai ser... Fôssemos nós agora, você ganhou o Filho de Deus, como seu filho adotivo. Então vai ser tudo maravilhoso. O primeiro pedido que é feito a José, pelo anjo: pega a sua família e vai para o Egito. 850 quilômetros a pé. Larga o seu trabalho, larga todas as suas comodidades, larga toda a sua segurança, vai para um país distante que você não conhece, andando a pé com uma mulher grávida 850 quilômetros. Uma mulher grávida, desculpa, uma mulher e um menino novo andando 850 quilômetros. E ele obedece, e ele vai. Na humildade e no serviço. Ao invés da honra e da glória, ele quis a humildade e o serviço. Ao invés do conforto e do poder, ele quis o amor e o sacrifício. Tinha a maior honra, foi o maior servidor depois de Maria. Isso nos ensina também, gente. Essa prontidão, essa humildade de José em fazer o que Deus quer, isso nos ensina. O problema é que muitas vezes a gente sequer sabe o que Deus quer para nós. A gente não obedece porque a gente não crê e a gente não sabe o que Deus quer. A gente acha até que Ele não fala. Vou contar um caso aqui rapidinho, falta agora uns 7, 6 minutos, mas é bem rapidinho. Na minha carreira, uma coisa que eu sempre fiz, porque eu aprendi com o meu pai, foi diante de tomar qualquer decisão, e hoje tem que ser qualquer decisão mesmo as pequenas, mas antes, quando eu tomar uma decisão grande, eu fazia um discernimento. Eu rezava e pedia a Deus para me mostrar o que Ele queria. Eu aprendi isso com meu pai, porque meu pai nunca... Você falava com ele, pedia algum conselho para ele, falava: nós temos que rezar. Ele sempre colocou o seu discernimento nas mãos de Deus. Então, quando eu ia tomar uma decisão na minha carreira, eu sempre rezava a Deus. Fui andando na carreira do Ministério Público, eu trabalho no Ministério Público, eu comecei em Januária, fui para Diamantina, caí em Igarapé, que é aqui perto de Belo Horizonte. Quando eu caí em Igarapé era o meu paraíso. Era o meu ponto de chegada. Comprei uma casa, fiz um campo de futebol para mim. E falei assim: cara, eu não saio daqui nunca mais. Eu estou perto de Belo Horizonte, minha família mora em Belo Horizonte. Eu gosto de interior, minha mulher é do interior, como eu falei, é de Goiás. Eu agora tenho um campo de futebol na beira de casa, não preciso nem brigar com a mulher para ir para a rua jogar bola. Estou aqui do lado. O campo está aqui do lado. Então, para mim, aquilo era o sonho, era o meu paraíso. Fiquei em Igarapé 3 anos e pensava em ficar lá quase que definitivamente, até que aparece a oportunidade de eu vir para Belo Horizonte.
Apareceu a oportunidade, eu falei, eu não vou não. Eu falei com minha esposa, agora chegou a minha vez de vir para Belo Horizonte. Só que eu não vou. Ela falou, você não vai? Não vou não. Mas um amigo meu, que está até aqui presente, me encheu muito o saco. Falou, vem. Eu falei, bicho, cara chato. E esse amigo meu é aqueles que têm resposta para tudo, tá? Os problemas dos outros ele sabe resolver como ninguém. Só não resolve os dele, mas os dos outros ele resolve. Aí ele falou para mim, e eu resolvi pedir meu pai um discernimento. Pai, reza para mim. Saiu essa oportunidade de ir para Belo Horizonte. Mas eu tive uma audácia. Eu lembrei de um tio meu que foi franciscano, que para poder seguir São Francisco de Assis e fazer os votos perpétuos de pobreza, castidade e pureza, pobreza, castidade e obediência, antes de fazer esses votos, ele pediu a Deus um sinal. Ele falou, se eu tiver que seguir São Francisco, eu quero receber uma flor ainda hoje. Esse meu tio pediu esse sinal e recebeu a flor, largou tudo, e foi ser franciscano, e foi um santo frei franciscano. Dou muito testemunho dele aqui na igreja. Então eu lembrei dele e falei assim, Senhor, é uma decisão para mim tão difícil, que eu queria te pedir também um sinal. Eu queria também receber uma flor. Se eu tiver aqui para Belo Horizonte, tinha um prazo, tipo assim, 10 dias até a decisão final. Eu punha meu nome lá e tinha 10 dias para decidir se ia ou não ia. Eu falei, até no final desse prazo eu tenho que receber esse sinal. Se eu receber o sinal, eu vou para Belo Horizonte. Bom, eu não recebi o sinal até o último dia. No último dia de manhã, eu ia tirar meu nome da fila, eu estava em primeiro para vir para Belo Horizonte, eu ia tirar meu nome, entrar no computador e tirar a minha inscrição. Acordei de manhã, falei com minha esposa, a gente tinha rezado na noite anterior o cenáculo, eu falei com ela, Flávia, tinha um jogo do Galo, final da Copa do Brasil, Galo e Cruzeiro, primeiro jogo, no Independência. Eu falei, eu vou tirar meu nome logo, porque depois tem jogo do Galo, eu esqueço de tirar meu nome, eu acabo tendo que ir para Belo Horizonte à força, eu não quero ir. Então eu acordei cedo, estou com ela no quarto, de repente alguém bate na porta. Pela batida eu sabia que era o meu menino mais novo, era o João. Ele tinha 2 anos na época. 2 anos. Abri a porta, ele falou assim comigo, ele entrou correndo, colocou uma flor na minha mão e falou, papai, flor. Eu queria ver, Pedro, se você consegue colocar o slide número 4 aí, o último, que tem a foto da flor e do livro do cenáculo que nós lemos. Eu recebi aquela flor, eu comecei a chorar compulsivamente, eu não tinha contado nem para minha esposa esse sinal que eu tinha pedido a Deus, minha esposa não entendeu nada, falou, por que você está chorando? Eu falei, porque nós vamos para Belo Horizonte. Você é louco? Eu falei, Flávio, aí contei para ela. E é bom a gente ter uma esposa de fé, porque ela creu também comigo. Ela creu. Ela podia ter duvidado, achar que eu estava inventando alguma coisa, mas ela creu. Então, meus irmãos, Deus fala. Assim como São José, Deus falou para ele ir para o Egito, Ele fala conosco, Ele fala com você, Ele fala no seu dia a dia. Nós não temos que ficar pedindo sinal para tudo, nós temos que ter a fé. Comigo aconteceu, foi todo um contexto, eu tinha um contexto, e eu acho que Deus viu a pureza de coração que eu estava, de realmente não saber o que Ele queria para mim, que se Ele soubesse eu iria. Tanto é que quando Ele me deu a flor, eu larguei tudo e eu vim. Tem 10 anos, 9 anos que eu estou aqui. Foi a melhor decisão da minha vida. Eu pude viver os últimos anos do meu pai no mesmo prédio que ele morava no apartamento embaixo de mim, almoçando comigo todos os dias. Todos os dias ele almoçava lá em casa. Os últimos 6 anos da vida dele eu vivia assim. Se eu tivesse ficado em Igarapé, eu não conseguiria. Entre outras bênçãos que não dá aqui para falar, que meu tempo está terminando. Mas eu gostaria de terminar 1 minuto, 2 minutos, 2 minutos finais, só falar sobre um segredo agora de São José. Nós falamos sobre entrega, nós falamos sobre obediência, nós falamos sobre humildade, nós falamos sobre fé. Mas a gente tende a olhar São José com o olhar do mundo. A gente tende a olhar essas pessoas que obedecem, essas pessoas que creem, essas pessoas que se entregam, com um olhar triste, sabe? Tipo assim, a pessoa fez isso tudo. O olhar do mundo para São José seria mais ou menos o seguinte: São José fez isso tudo, abriu mão da sua vida, foi para o Egito, voltou do Egito, não, se esforçou, se dedicou, e nem viu a ressurreição, ele morreu antes. É um fracasso. É mais ou menos o olhar do mundo para a gente, para quem é cristão, é mais ou menos o seguinte: não vale a pena. Porque o que é ser cristão, ter uma vida oculta de virtude, ser um bom pai de família, ser um bom marido? Quem vai ficar sabendo disso? Isso não está no Instagram. O meu chefe vai saber disso? Isso vai me gerar uma promoção no emprego? Isso vai me dar mais dinheiro? Não vai. Então, para que isso? É muito melhor você ter as virtudes aparentes. É muito melhor você ser famoso. É muito melhor você ter likes. É muito melhor você... O mundo vê São José como um fracassado e o mundo vê o cristão como um fracassado. O mundo vê o cristão como abriu mão de um tanto de coisa por nada. Quem vai saber?
São Thomas More, dizendo para alguém que queria um cargo muito alto com ele, né, falou, você não precisa de cargo alto não, vai ser professor. Ele falou, mas se eu for professor, quem vai ficar sabendo disso? Quem vai me ver? Ele fala assim, os seus alunos vão saber que você é um bom professor. Os seus alunos vão saber. Se você for um bom pai, quem vai saber? O seu filho vai saber, sua filha vai saber, sua esposa vai saber. E eu estou aqui concluindo, já colocaram um fim aqui para mim, só para dizer o seguinte. Há um segredo de São José, e esse segredo é a alegria. É a alegria. Há uma alegria em fazer a vontade de Deus que o mundo não tem. O mundo não dá. É a verdadeira alegria. Você pode chamar também de paz. Você está convivendo aí, eu sei, com tanta pessoa ansiosa, pessoa que toma remédio, pessoa que não dorme bem. Às vezes tem dinheiro, às vezes tem fama, às vezes tem poder, mas não tem paz. Não tem paz. São José teve a paz. Se você seguir o caminho de São José, você vai ter essa verdadeira alegria, que não tem preço. Eu vi que vale a pena, porque eu tive um São José na minha casa, que foi meu pai, e ele tinha paz. Aquele homem que para mim era pequenininho, porque não tinha fama no mundo, no final da vida dele se tornou um gigante, porque venceu o mundo. O cristão vence o mundo. No mundo tereis tribulações, coragem, eu venci o mundo. Só que o segredo que está por trás é que você vence com alegria. Com a verdadeira alegria. Fiquem com Deus.